O que acontece basicamente é que as fases de voo são essas etapas, e cada uma dessas etapas que constitui aí a operação de uma aeronave, ela é um estudo que está dentro da área de desempenho. Então, aqui o que iremos tratar hoje é um dos conteúdos que a área de desempenho costuma trabalhar. Então, desempenho, para quem não conhece, é uma área da engenharia aeronáutica, por consequência, uma área do próprio projeto de aeronaves. Então, assim como a aerodinâmica, a área de desempenho também é uma área bem vasta, em que se tem diversa fundamentação física e até mesmo matemática. Então, como vocês podem ver aqui, a área de desempenho é fundamental porque ela compreende aí os fenômenos físicos que se tem em cada uma das etapas de operação de uma aeronave. Dentro da área de desempenho, que também é uma equipe que se tem dentro do projeto Irapuru, eles costumam receber diversas informações de diversas subequipes, seja ela informações quanto à estrutura da aeronave, aspectos aerodinâmicos, aspectos dimensionais e mesmo operacionais. Então, a área de desempenho, como vocês podem ver, é uma área bastante vasta, ou seja, que tem muito conteúdo relacionado a esta área. Aqui no nosso mini curso de aerodinâmica, nós iremos dar um enfoque aí aos aspectos propriamente ditos aerodinâmicos, a respeito de cada uma das fases, cada uma das etapas que nós iremos trabalhar. Como foi citado, a fase de voos constitui um conjunto de etapas, e cada uma das aeronaves existentes, elas possuem um determinado tipo de missão que ela deve cumprir. Então, as aeronaves, aqui, de modo geral, elas são classificadas em diversas formas. Entre elas, eu posso citar que existem aeronaves do tipo comercial, aeronaves do tipo executiva, aeronaves do tipo militar. Então, cada uma desempenha uma função, elas possuem uma missão a ser cumprida. Por exemplo, aqui na figura de número 1, como vocês podem ver aqui abaixo, o que a gente tem em uma figura sem escala, uma missão típica de uma aeronave do tipo comercial. A primeira fase que ela desempenha é o taxiamento, ali na pista de voo, a própria decolagem. Aqui, entre a decolagem e o cruzeiro, um momento de transição entre decolagem e cruzeiro, que seria a subida, um momento mais estável aí do percurso da aeronave, mais longa, que é o cruzeiro, a descida, em alguns casos, aproximação e espera, o que acontece em aeroportos mais movimentados, por exemplo. Aterrissagem e taxiamento novamente aí nos aeroportos, como a gente está citando aqui, uma aeronave do tipo comercial. Vejam que a gente citou uma aeronave do tipo comercial, uma missão desse tipo de aeronave, mas qualquer outra possui uma missão que deve ser desempenhada. Então, como exemplo, aqui a gente tem também uma missão de uma aeronave no âmbito do aerodesign. A competição aerodesign que ocorre todos os anos, onde a gente tem uma competição entre as universidades na produção aí de um aeromodelo, uma aeronave de pequeno porte, que mesmo a equipe do Irapuru aqui participa, até mesmo como eu vi aqui nos participantes, a gente tem também a presença de uma galera do Aeroçaí, né, que é lá da Faculdade de Estácio. Então, perceba que nessa competição, na competição que ocorre a nível de aerodesign, a gente tem também uma missão típica a ser desenvolvida. Decolagem, uma volta completa, o alijamento da carga que nossa aeronave tem que levar, e depois a aproximação e pouso, e novamente o taxiamento. Deixa eu ver aqui as mensagens. Sim. Então, galera, basicamente a área de desempenho de aeronaves é essa, em que se tem uma gama de assuntos a ser trabalhado. Tudo bem? Então, dando continuidade, a gente vai então entender a física de cada uma dessas fases. A primeira fase que se tem é a fase de decolagem. Então, depois da aeronave, por exemplo, uma aeronave comercial passa quando ela chega até a pista de voo, ela então, como vocês podem ver aqui,
ela então fica em uma determinada posição em repouso. Então, o que acontece basicamente é que a decolagem ela é uma fase que ela é constituída por um ganho de velocidade. Então, a aeronave ela tem que vencer já um dos obstáculos. Qual seria esse obstáculo? A inércia. Por quê? Porque a aeronave ela parte do repouso até atingir uma velocidade mínima e mínima e necessária para que a aeronave consiga alçar voo. Então, o que acontece aqui, basicamente, é que nesse processo, o que a gente tem aqui é um ganho, então, um ganho de velocidade. E quando eu falo para vocês um ganho de velocidade, é que nessa fase a gente tem uma aceleração que é desenvolvida pela aeronave. Aí a gente vai entender quais são as forças que agem numa aeronave para que permita esse ganho de velocidade nesta fase. Aliás, vale ressaltar que no desempenho de decolagem, o que a gente tem aqui é uma das fases críticas, ok? Crítica por conta da aeronave estar próxima ao solo e devido a essa proximidade com o solo, pode ser que alguns objetos estranhos, externos à aeronave, possam danificar a estrutura da fuselagem, as hélices em aeronave movida a hélice, turbina. Então, são N fatores que acabam tornando a decolagem aqui uma das fases do tipo crítica, né? Uma fase crítica. Então, a partir de todo esse entendimento da fase de decolagem, agora a gente vai, então, eu irei então apresentar algumas modelagens matemáticas, não se assustem, são equações do campo da física com relação à aplicação das leis de Newton. E, assim, quanto a algumas equações que aqui irão aparecer, a gente vai, então, detalhar em quais parâmetros estão relacionados a esta fase de voo e verificar dentro dessa modelagem como essas variáveis, como que a decolagem depende desses fatores, ou seja, verificar quais forças estão relacionadas a esta fase, quais parâmetros são necessários para se avaliar. Então, o que a gente vai fazer de início de discussão é apresentar para vocês o DCL de uma aeronave durante a decolagem. O que a gente tem aqui, inicialmente, é uma aeronave que possui forças externas agindo na horizontal, ou seja, ao longo da trajetória de voo, e na vertical, que seria um eixo normal à trajetória de voo, ou seja, seria basicamente, então, um eixo aí que realiza um ângulo de 90 graus aí ao eixo da trajetória do voo. Então, basicamente, galera, o que eu quero apresentar para vocês é toda uma modelagem que se tem por detrás desta fase de voo. Então, o que a gente vai fazer inicialmente é avaliar as forças que agem ao longo da trajetória de voo, dada pela equação de número 1. O que a gente tem, então, galera, é uma força de tração gerada aí pelo motor. O que a gente tem também é uma força de arrasto e uma força de atrito. Então, a gente já percebe aqui nessa equação que a força resultante que age ao longo da trajetória de voo, ela é igual ali, recapitulando a segunda lei de Newton, o que a gente tem é que a força resultante ela é igual à massa vezes a aceleração da aeronave. Então, galera, o que eu fiz aqui só foi modificar a massa pelo peso sobre a gravidade. Ou seja, o peso dividido pela aceleração da gravidade é propriamente a massa do nossa aeronave, tudo bem? E aqui eu coloquei a aceleração em uma taxa de velocidade. Ou seja, o que acontece na decolagem é que a aeronave vai possuir uma taxa de variação, ou melhor, uma variação da velocidade ao longo do tempo. É isso que corresponde, galera, ao que a gente conhece por ganho de velocidade. Aqui tem uma aceleração do movimento da aeronave. Avaliando, então, as forças que agem ao longo do eixo vertical, a gente chega até este resultado, que o peso ele é igual à sustentação mais a força normal. Galera, avaliando essas duas equações, a gente vai fazer só uma modificação básica. Passar a sustentação para o outro lado. Está positivo, passa para o outro lado negativo. E, portanto, a gente tem como estimar o valor da força normal aplicando na equação de número 1. Assim, compreendida que toda a modelagem matemática e física com relação à decolagem, a gente passa, então, a reordenar essas equações e a gente chega a um resultado. É um resultado simples, que seria basicamente isolar esse termo de aceleração. Tudo bem? Então, a gente
aqui o que a gente vai fazer é isolar esse termo. Logo, isolando esse termo da aceleração e passando e modificando a força normal para um peso menos a sustentação, a gente chega até esse resultado. Aqui, nesse momento, eu irei aplicar um artifício matemático que corresponde a mesma coisa do que você está vendo aqui como a aceleração, ou seja, a taxa de variação da velocidade. O que basicamente eu irei fazer aqui é uma equivalência, é um artifício matemático, que eu irei dizer o quê? Que a taxa de variação da velocidade é igual à variação da velocidade ao longo do espaço percorrido, multiplicado pela variação do espaço percorrido ao longo do tempo. O que vocês podem notar aqui é que esse termo, variação da posição, variação do espaço percorrido, é propriamente a velocidade. Então, eu não irei modificar ela. Eu só irei fazer aí uma mudança desse fator. Esse fator passa a ser a velocidade. Permanecendo que esse dv, eu coloco ele aqui novamente, né, aqui na equação de número 4. Mas vocês podem notar que aqui a gente tem uma equivalência. Vejam que se eu pegar essa pequena diferença de espaço e multiplicar por esse fator, a gente pode aqui, retirar esse fator, esse incremento de distância percorrida. Então, acaba se tornando a mesma coisa. dv dt é dv dt. Totalmente dito. Então, não há modificação, aqui é só um artifício matemático utilizado. Para efeito aí um pouco mais, digamos, formalista, é uma regra da cadeia que a gente aplica aqui. Então, passando esse incremento de distância percorrida para o outro lado e essa taxa de variação, essa taxa de velocidade para o outro lado, dividindo, a gente chega até essa equação de número 4. Agora pensem comigo, se eu pegar cada incremento de posição, incremento de distância ao longo da pista de decolagem, o que eu vou ter como resultado se eu somar cada um desses incrementos, o que eu vou ter é a distância percorrida. Então, o que eu faço aqui, e agora entra um artifício matemático do cálculo propriamente dito, é que a gente vai integrar, ou seja, somar cada uma das partes. Então, quando eu somo cada uma das partes, eu estou fazendo aqui um somatório de todas as distâncias percorridas, portanto, a distância total, e aqui, que nos fornece como resultado a distância de decolagem, e eu estou, então, aqui integrando a partir da velocidade, ou seja, saindo de uma velocidade nula, que é o ponto inicial da aeronave, até uma velocidade de rotação em que a aeronave consegue alçar voo. Então, observem, galera, que aqui nessa fase a gente tem uma pequena estratificação da fase de decolagem. Por quê? Porque o que a gente vai ter aqui na figura de número 4 é que a aeronave ela sai do repouso, chega até uma determinada velocidade, que é VR, velocidade de rotejo, em que a gente começa a ganhar altitude, ou melhor, uma altura, né? E a partir desse momento a gente tem o quê? Um momento de transição até determinado ponto, a partir do qual se inicia uma nova fase, a de subida. Tudo bem? Então, esta equação aqui de número 5 colocada, ela vale para este intervalo aqui, uma das distância em solo. A partir de toda essa modelagem que nos resultou nessa equação de número 5, a gente, então, vamos analisar alguns parâmetros que interferem no desempenho de decolagem. Ou seja, o peso estrutural da aeronave, nota que esse fator aqui é significativo, quanto maior o peso de decolagem, maior é a distância percorrida. A gente pode fazer uma comparação aí até simplória entre tipo de aeronave, analisando o peso estrutural. Quando eu tiver aqui uma diferença maior entre esses fatores, aqui abaixo da divisão, quanto maior for esse termo, quanto maior for esse termo, menor será a distância de decolagem. Então, observa que para esse termo ser maior, a gente tem que ter uma tração, ou também chamada de empuxo, máximo. Ou seja, é por isso que na decolagem a gente tem o empuxo máximo gerado pelos motores. E para vencer certos obstáculos, e aí utilizando esse empuxo máximo, o que acontece é que o arrasto e a força de atrito são fatores que interferem diretamente no desempenho de decolagem. Logo, aqui na fase de decolagem, existem alguns obstáculos a serem vencidos. Já foi citado inércia,
Segundo, o arrasto. E terceiro, o contato, a resistência ao movimento aí devido ao atrito. Tudo bem? Assim, basicamente, resumindo aqui o processo de decolagem, o que a gente tem é basicamente isso aqui. Primeiro, ele sai da velocidade nula, ganha uma velocidade, aceleração, e em determinado ponto ele tem uma velocidade de rotation, para o qual começa uma fase de transição. Então, aqui novamente, mostrando que a gente tem aqui rotation, né, a rotação da aeronave, e aí começa a ganhar altitude, indo para uma nova fase, a fase de subida. Mas antes, eu acredito assim, que muitos que estão aqui desejam entender quais são os modelos matemáticos por trás aí do desempenho de decolagem, né? Assim, é mais uma questão de saber como é que os engenheiros ou pesquisadores assim, dessa área conseguem predizer a distância de decolagem. Existem diversas modelagens, cada uma tendo suas considerações, e aqui eu irei apresentar para vocês algumas delas. O modelo de Rosca, ele trabalha com uma equação simples, mas que ela se torna complexa a partir do momento em que se tem essa aceleração modificada. Note que essa aceleração modificada ela depende de uma aceleração quando a velocidade é nula, depende de uma aceleração quando a velocidade é a velocidade de rotation, e cada uma delas depende de fatores já mencionados antes. Empuxo gerado pelos motores, peso estrutural, coeficiente de atrito, assim como o outro fator de aceleração depende novamente dos mesmos fatores, só que com os fatores aerodinâmicos também inclusos, além de fatores dimensionais, que seria aqui complemento seria a área da asa, né? Aqui fatores como a massa específica do ar, ou então, ou melhor, característica do fluido, que seria o ar. Existe também o modelo de Torenby, que leva em consideração os mesmos fatores, a tração, o peso, um fator de atrito modificado. Cada um deles, essa tração é uma tração gerada quando a velocidade for dada por isso, a velocidade de rotation por raiz de 2. Então, assim, mostrando essas equações, eu quero que vocês visualizem como ocorre essa dependência desses fatores, mas não entrando muito no mérito, assim, por que essa velocidade de rotation por raiz de 2? É porque elas são considerações aí colocadas por cada um dos modelos, né, por cada um dos desenvolvedores dessas equações. Na equação de número 12, só vou mostrar aqui esse arrasto, essa coeficiente de atrito depende do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito modificado depende do coeficiente de atrito e mesmo dos fatores aerodinâmicos. Coeficiente de arrasto parasita e CL máximo, que é o coeficiente de sustentação máxima. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente viu até este momento foi uma das primeiras fases. Agora a gente vai partir para... desculpe. Além desse modelo, a gente também tem o modelo Boeing. O modelo Boeing também possui essas características aqui, leva em consideração fatores aerodinâmicos, peso, tração, e percebam, né, a similaridade entre essas equações. Errei anteriormente, agora a gente vai realmente para o desempenho de subida. Então, galera, tudo bem até aqui? Tranquilo? Queria só um feedback de vocês aí, rapidamente, para a gente dar continuidade. Então, okay? Então, basicamente, o que a gente viu aqui é o desempenho de decolagem, ou seja, uma das primeiras fases a serem cumpridas por uma aeronave. Tá ok? Diego? Oi. Só, desculpa atrapalhar. Só avisando o pessoal, se eles puderem compartilhar nas redes sociais o mini curso de hoje, pessoal, seria muito importante. Por favor, peço lhes. Então tá. Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai para o desempenho de subida. Subida já corresponde a um voo ascendente propulsionado, ou seja, é um momento em que a aeronave começa a ganhar altitude. Então, nesta fase aqui de voo, o que a gente tem, então, nesta fase de voo, só um minuto, sim, agora. O que a gente tem nesta fase de subida é um voo ascendente propulsionado. E a subida ela corresponde a uma etapa de transição, que sai da decolagem para o voo reto nivelado, chamado cruzeiro, que a gente já vai entender depois.
O que acontece aqui na subida é que o desempenho de subida, a performance de subida, ela depende de características aerodinâmicas, características propulsivas, que são características inerentes à própria aeronave, à própria estrutura dela, o design daquela aeronave, quando a gente fala em aspectos aerodinâmicos. Enquanto a questão de motor, a gente fala em características propulsivas. E, novamente, aqui nós iremos, então, realizar uma modelagem matemática a respeito desta fase. Anteriormente a dar continuidade a essa modelagem, eu vou mostrar aqui algumas imagens referentes à subida de uma aeronave. Aqui, talvez, nessa figura de número 6, não eu acredito que, devido a esta altura, ainda não seja realmente a fase de subida, mas aí aquela fase de transição que a gente havia comentado. Quanto àquela altura, a partir do qual se inicia a subida, existem alguns regulamentos, algumas cartas em que se tem para tipo de aeronave a altura a partir do qual começa a subida. Aqui a gente já tem um GIF bacaninha aí da aeronave subindo. Eu já, de antemão, eu já quero que vocês analisem um fator aqui interessante, que seria este ângulo aqui, ó. Então, desculpa aqui nessa reta que eu queria fazer, mas pense que é uma reta, uma horizontal, e este ângulo aqui seria o nosso ângulo de subida. A gente vai entender melhor sobre ele, mas, para entendê-lo, vamos, então, antes, compreender quais fatores influenciam na performance de subida. Aqui nessa figura de número 8, a gente tem uma das aeronaves aí, criadas pelo Irapuru Aerodesign, que a gente utilizou para aí a competição, e a partir dela a gente vai então entender alguns fatores que influenciam na subida. A gente tem o vento, então a questão do vento é um fator preponderante para a análise da trajetória que ele vai realizar, ele influencia na performance de subida. O que a gente pode notar também que a questão da propulsão é um fator decisivo, é um fator que tem que ser levado em consideração. Como a gente já havia comentado, a subida é um voo ascendente propulsionado. Também o peso da aeronave, está quase em todas as fases, a gente vai verificar isso com mais atenção. Características aerodinâmicas, perceba que também há uma dependência desses fatores. A aerodinâmica está em tudo, né? A aerodinâmica é uma área muito vasta e dentro da análise de aeronaves e desempenho, para quem trabalha com área de desempenho, quem está à frente assim, de projetos de aeronave nessa área, precisa também compreender propulsão, aerodinâmica, análise estrutural, não tão intenso, mas com uma certa desse conhecimento. Também, e aí que a gente já havia comentado, a gente tem um ângulo de subida, e aí esse ângulo de subida, como vocês podem ver aqui, né, este ângulo aqui, eu tentei colocar aqui uma vista diferenciada, mas pensa que aqui é uma horizontal e aqui esse vetor seria um vetor ao longo da trajetória. E o que a gente vai ter, sendo que existe um ângulo de subida, é uma taxa de subida. E a taxa de subida está relacionada àquele ganho de altitude. Então, aquele ganho de altitude que a gente comentou anteriormente, ela está intrinsecamente ligada à taxa de subida. Tudo bem? Ok. Assim, vamos partir, então, para toda a análise matemática, física, por trás desta fase. O que a gente tem, então, galera, é que é um voo, é uma aeronave em subida, com uma certa angulação chamada ângulo de subida, e se a gente realizar o balanço de forças ao longo da trajetória de voo, a gente tem a equação de número 15, que seria o quê? Tração igual ao arrasto mais uma componente do peso. Note. Também, avaliando um eixo normal, a trajetória da aeronave, a gente tem que a sustentação é igual a uma componente do peso. Peso vezes % do ângulo de subida. Eu irei realizar aqui uma modificação. Esse seno do ângulo, a gente, para efeitos assim, de aproximação, o que a gente vai notar é que esses ângulos, a gente vai fazer uma avaliação para ângulos pequenos. Então, o que eu quero modificar é que o seno do ângulo ele passa a ser o próprio ângulo, tudo
bem. Então, é uma modificação que eu estou realizando nesse momento, aqui na equação de número 15, e o que eu vou fazer para analisar o ângulo de subida é simplesmente isolá-lo. Ou seja, tração, eu posso passar esse para o outro lado subtraindo, e depois, multiplicando, passo dividindo. Aqui nos resulta aqui no ângulo de subida. Para efeito conceitual, o ângulo de subida ele é aquele ângulo já comentado, né? O ângulo entre a horizontal e a trajetória de voo. E a razão de subida, rate of climb, é o ganho de altitude. Ou seja, note que quanto maior o ângulo, maior a razão de subida, certo? A gente tem um ângulo maior, quer dizer que ganha mais altitude. Fazendo aquela modificação que eu havia comentado, a gente chega nessa equação aqui de número 17. Só que existe uma variação de quem trabalha em aerodinâmica para quem trabalha em desempenho. Normalmente, o arrasto ele passa a ser chamado de tração requerida. Então, pensem comigo. Se eu quero que uma aeronave tenha, ao menos, uma velocidade constante, eu desejo que o arrasto seja no mínimo, ou melhor, eu desejo que o impulso gerado pelos motores seja, no mínimo, igual ao arrasto gerado pela interação escoamento-estrutura. Então, o que eu fiz aqui é só fazer essa mudança. E note que esse fator aqui, que seria essa diferença, ele corresponde aqui ao que a gente conhece por excesso de empuxo. Então, isso aqui seria o quanto que é disponibilizado pelo motor e o quanto que é requerido, né, pela aeronave. E, basicamente, vocês podem notar, então, que o ângulo de subida depende de quem? Desse excesso de potência, da propulsão, e mesmo ele é dependente de forma inversa do peso da aeronave. Quanto maior, menor é o ângulo, menor a razão de subida. Assim, verificando que a razão de subida é uma componente da velocidade, a gente chega até a equação de número 18. E note, depende novamente da diferença de impulso gerado e do peso da aeronave. Normalmente, e aí é por isso que eu havia comentado que a área de desempenho é muito ampla, normalmente quem trabalha com desempenho também analisa gráficos, ábacos, tabelas, que são referentes ao desempenho, que são referentes aos próprios motores e mesmo os aspectos aerodinâmicos. E quando eu falo em arrasto, quem analisa isso é a galera de aerodinâmica. Quem analisa a tração disponibilizada, a gente tem aí tanto a galera que trabalha com a questão de motor, mas também é o pessoal que está na área de desempenho. Então, normalmente, essa tração requerida, que é o próprio arrasto, ele possui uma curva característica desse tipo. Teve alguns gráficos, por exemplo, o gráfico que o próprio Augusto lhes apresentou na aula passada, que é referente à sustentação. Aqui já é um gráfico referente ao arrasto, tudo bem? Uma outra curva aqui com relação ao que é disponibilizado para motores movidos a hélice, para a aeronave movida a hélice, é que a tração disponibilizada ela é praticamente aí, constante ao longo do aumento de velocidade. E enquanto que a aeronave movida a jato, eles possuem umas curvas características. São, por exemplo, esta curva aqui, é um dos tipos de curva. Então, para quem trabalha nesta área de desempenho, o que se deseja aqui é procurar uma velocidade para a qual eu tenho um máximo gap, né, que seria uma máxima diferença entre essas duas trações, ou melhor, o máximo excesso de impulso. Então, galera, a partir desse momento, a gente sai desse processo aqui de subida e a gente passa a entender o cruzeiro. Então, a aeronave chega a determinada altitude, a partir do qual se inicia o voo em cruzeiro. E o voo de cruzeiro, ele é uma das fases que ela corresponde a um voo dita reto e nivelado. Um voo nivelado, ou seja, que é um voo em que se mantém uma altitude constante, ou pelo menos aqui para a nossa análise a gente vai adotar uma altitude constante e uma velocidade constante. A velocidade constante entra mais no requisito assim, de consumo de combustível, pensando em uma aeronave movida a turbina, né? Então, pensando numa velocidade constante, o que a gente vai ter aqui, o
que a gente vai ter aqui, então, é um balanço de força. Pensando que a aeronave esteja a velocidade constante, o que a gente vai ter aqui é um momento um momento da aeronave em operação em que ela se encontra em equilíbrio. Tudo bem? Então, basicamente, analisando novamente o DCL da aeronave, nesta fase, a gente tem que tração é igual a arrasto. E, ao longo do eixo normal, aeronave, a sustentação é igual ao peso. O que nos resulta, ao longo da trajetória, tração é igual ao arrasto. Ao longo ao eixo normal, a sustentação é igual ao peso. Então, basicamente, essa tração aqui a gente já tinha comentado anteriormente. Quando ela for igual à tração, quando a tração for igual ao arrasto, o que a gente vai ter aqui é que ele vai ser chamado de tração requerida. Tudo bem? Então, deixem essas equações em mente e vamos partir aqui para a análise do desempenho e quais fatores afetam esta fase. Reordenando essas duas equações anteriores, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tração por sustentação e manter a igualdade com a razão arrasto por peso, já que tração é igual a arrasto e sustentação é igual a peso, quando eu faço uma divisão a ambos os lados, eu chego à mesma igualdade. Assim, o que nos resultará é a própria tração requerida. E note que ela depende de um fator estrutural, peso da aeronave, e de um fator intrinsecamente aerodinâmico. Isso aqui, galera, já foi até comentado, ela é a chamada, designada por eficiência aerodinâmica. A eficiência aerodinâmica é uma razão entre sustentação e arrasto. Então, ele consegue predizer o quanto de sustentação tem comparado ao quanto de arrasto que ele gera. Então, para garantir uma tração requerida mínima, que é o que se deseja para uma aeronave em cruzeiro, por que se deseja isso? Porque quanto menor for o impulso necessário para a aeronave desempenhar esta fase de voo, menos combustível será gasto, por exemplo, uma aeronave movida por turbina, né? Então, para garantir a melhor performance, a gente tem que maximizar este fator. E aí que entra em ação a aerodinâmica, procurando novos designs de aeronave, novas superfícies, diferentes configurações de asa, da própria área da asa. E isso relaciona-se diretamente a uma questão operacional aí, né, também propulsivo, como vocês podem notar na equação de número 22. Então, galera, basicamente, quem está à frente da área de desempenho em cruzeiro costuma também avaliar alguns gráficos, novamente, gráficos, ábacos, tabelas, em que se, por exemplo, para uma aeronave movida a hélice, se tem, novamente, aquele perfil de arrasto, seria que a gente já havia comentado, né, no gráfico anterior, mas só que para uma aeronave movida a hélice, a gente também tem a quase constância da tração disponível, mas para quem está à frente da análise de desempenho, procura então uma velocidade para o qual se tem um arrasto mínimo, o que nos garante uma eficiência aerodinâmica máxima. E aumentando esse fator aqui, ó, galera, a gente tem uma redução daquilo que é requerido pelos motores. Perfeito? Então, aqui é o nosso voo em cruzeiro. Tudo bem? Logo, a partir do momento em que se finaliza o voo de cruzeiro até determinado ponto, a gente tem o voo de descida, que é dito como um voo descendente propulsionado. Então, o voo descendente propulsionado, aqui o que a gente vai ter similar à altitude, similar à subida, mas de forma antagônica, é a redução da altitude. E aqui nesta fase a gente tem uma pequena geração, ou melhor, quase nenhuma força propulsiva, uma condição que a gente chama de marcha lenta, perfeito? Então, nessa condição de marcha lenta, o que acontece basicamente é que a gente vai ter a mínima força propulsiva gerada. Então, vamos partir para a análise do DCL da aeronave, novamente, avaliando que a gente tem aqui as forças que agem ao longo da trajetória de voo, aqui a gente mantém a igualdade, pensando que a aeronave esteja a uma velocidade constante, que ao longo, não da trajetória, mas ao longo da normal a trajetória, que a sustentação ela é igual a uma das componentes do peso.
Enquanto que na direção da trajetória, é que o arrasto ele é igual à tração gerada pelos motores. E aí, de forma pequena, né? Quase nenhuma força propulsiva. Mas, tem que lembrar, uma componente do peso. Perfeito? O que eu irei agora me ater aqui é entender uma condição especial de descida. A descida possui um ângulo de descida, perfeito, em que seria o ângulo entre a trajetória e a horizontal. E este ângulo é o ângulo, provavelmente o ângulo de descida, mas existe um ângulo especial, que é quando eu não tenho nenhuma força propulsiva. Então, quando eu não tenho nenhuma força propulsiva, eu tenho uma condição especial aí de condição de voo, que é a chamada voo em planeio. E aí vocês podem lembrar dos planadores, aeronaves que não possuem aí, forças propulsivas, ou aeronaves que por acaso perdeu toda a propulsão ou devido à danificação dos motores. Então, quando vocês analisam isso, o que se tem é a total... a gente tem, então, nenhuma força propulsiva, tração igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui é, basicamente, galera, dividir uma equação pela outra. Note que se eu dividir sustentação por arrasto, a gente permanece em igualdade com peso cosseno, dividido por peso seno, corta peso com peso, o que nos resulta em um ângulo muito especial, chamado de ângulo de planeio, que seria um ângulo, e um ângulo importante aí, para quando a aeronave não possui nenhum impulso gerado. A gente vai notar que este ângulo de planeio depende unicamente de quem? Da nossa eficiência aerodinâmica. Note, não depende do peso, depende unicamente da aerodinâmica. É por isso que as aeronaves do tipo planadores, né, uma aeronave planadora, o que se tem nesse tipo de aeronave é uma envergadura muito grande, né? Por quê? Vocês ouviram e viram com o Augusto na aula anterior um tal de coeficiente de arrasto induzido. E ele é uma operação, ele é um fator, né, é uma das componentes do arrasto, que ele depende de forma inversa do alongamento. E aí vocês também viram esse conceito lá com o Augusto. E essa dependência de forma inversa do alongamento, ela nos mostra o que está por trás daquela enorme envergadura que os planadores possuem. Por quê? Porque o alongamento, ele depende de quem? Do quadrado da envergadura sobre a área da asa. Quanto maior for esse termo, maior é o alongamento e, por consequência, menor o arrasto. Quanto menor o arrasto, a gente tem uma eficiência aerodinâmica maior, o que garante um menor ângulo de planeio. O menor ângulo de planeio me diz o quê? Me diz que ele consegue avançar mais horizontalmente a cada perda de altitude que ele vai tendo ao longo do processo de descida. Então, existe uma razão de planeio que seria uma razão entre o avanço, quanto que ele anda, quanto que ele percorre horizontalmente, dividido pelo quanto que ele perde de altitude. Essa razão ela é diretamente proporcional à eficiência aerodinâmica. Quanto maior for esse termo, mais interessante será, porque mais distância percorrida horizontalmente ele vai ter, e quanto maior for esse termo, menor o ângulo de planeio. Galera, basicamente, o que a gente viu foram as principais fases da aeronave, ok? Então, eu gostaria só de receber o feedback de vocês, está tudo ok, tranquilo, tudo bem? Galera, tendo todo esse arcabouço teórico, vamos então ver um exercício juntos? Vou colocar aqui, então. Basicamente, aqui é um exercício em que a gente vai aplicar a nossa modelagem, tudo que a gente viu até então, dependendo aí da condição de voo que a gente tem. Ok? Então, basicamente, galera, a gente vai aplicar aqui uma condição de voo em cruzeiro. Então, vamos ler juntos a questão e resolver também juntos. Então,
Cessna 310 é uma aeronave de aviação geral, bimotor. Aqui estão toda uma sequência das características da aeronave. Ela tem uma envergadura de 11,25 metros, uma área de asa de 16,63 metros quadrados, coeficiente de arrasto para sustentação nula, que seria o coeficiente de arrasto parasita, que também foi comentado pelo Augusto na aula passada. Então, além desse fator, a gente tem o fator de eficiência de Oswald. O fator de eficiência de Oswald, ele me diz o quanto a nossa sustentação gerada pela aeronave se aproxima da sustentação gerada por uma aeronave que possui uma asa do tipo elíptica. E a asa do tipo elíptica é muito interessante para a área de aerodinâmica. Uma massa de 2,5 toneladas, ele está voando a uma altitude de 8.000 pés e possui uma velocidade no ar de 305 km por hora, numa condição de voo de cruzeiro, perfeito? Calcule, então, a razão de sustentação arrasto, chamada de eficiência aerodinâmica, e a tração requerida, perfeito? Já é fornecido a massa específica, e aqui abaixo uma figura aí do nosso Cessna 310. Então, galera, esse é um exercício que aborda a fase de cruzeiro, e vamos então entender um pouco, resolvendo. Dados fornecidos: envergadura, área da asa, coeficiente de arrasto parasita, eficiência de Oswald, de massa da aeronave, a massa específica do ar, gravidade, que é um fator que a gente já deve conhecer, e a velocidade no ar. Então, para calcular a razão sustentação arrasto, a gente vai então retornar aquelas equações do voo em cruzeiro. Qual? Que em voo de cruzeiro a sustentação é igual ao peso. Lembrem que o peso ele é igual a massa vezes gravidade. Então, substituindo os valores, a gente chega até a este resultado de sustentação gerada nesta fase de voo. Assim, obtido esse valor, a gente então vai procurar o que a gente conhece por coeficiente de arrasto total, que é dada pela somatória do que é parasita e do que é induzido. Tudo bem? Sendo que o induzido, já até foi comentado aqui, ele vai depender de outros fatores, como a coeficiente de sustentação da aeronave e da razão de aspecto, ou também chamado de alongamento. Então, a gente não tem tanto o CL nem o alongamento. É isso que a gente tem que procurar para poder encontrar o arrasto total. Perfeito? Sendo assim, calculando o alongamento, que a gente já havia comentado anteriormente, a gente chega até esse resultado de 7,61. É o valor do alongamento da aeronave, da asa da aeronave. Assim, o coeficiente de sustentação é dado pela força, tudo bem? Força de sustentação dividido pela pressão dinâmica, isso aqui, ó, é uma pressão dinâmica, vezes a área da asa. Então, o que seria uma pressão dinâmica? Seria uma força que age por unidade de área. Vezes uma área, a gente tem uma força. Força por força, a gente tem um coeficiente, chamado de coeficiente de sustentação. Quando for arrasto aqui, coeficiente de arrasto. Quando for o momento e a gente também tiver um braço, né, de alavanca, digamos, a gente vai ter o coeficiente de momento. Então, perceba a similaridade das equações no âmbito da aerodinâmica. Assim, substituindo os valores, a gente chega até esse coeficiente de sustentação. Logo, o coeficiente de arrasto total é dado pelaquela equação vista anteriormente. Só vamos substituir aqui e encontrar como resultado isso aqui. Logo, tendo o CL e tendo o CD, coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto, a gente basta então dividir, que nos resultará na razão sustentação arrasto. Obtido isso, vamos recapitular aquela equação da tração requerida. Ela é dada por esta equação, peso e a eficiência aerodinâmica. Substituindo os valores, temos aí uma tração requerida de 2,1 kN. Claro que aqui essa questão não trabalhou com as unidades. Existem unidades aí que são próprias, são utilizadas na área da engenharia aeronáutica, né?
Então, a gente aqui não utilizamos o sistema internacional, mas aí fica esse entendimento de que se tem outras unidades. Galera, basicamente, a primeira parte da aula foi com relação à fase de voo. Aqui temos nossas referências, tudo bem? Então, agora eu gostaria de um feedback de vocês, se está tudo ok, tudo bem, alguma dúvida, para a gente dar início à segunda parte da aula aí, que é uma parte até que rápida, breve, com relação à teoria aerodinâmica. Então, tudo certo? Tranquilo, pessoal? Então, beleza. O Blake entendeu? Eu acho que eu não entendi direito a parte que fala a respeito do coeficiente de arrasto do parasita. Ah, sim, tudo bem. Vamos então recapitular aqui. O que acontece, galera, é que dentro dos tipos de arrasto existe uma estratificação, né? O próprio Augusto comentou os tipos de arrasto, aquele que é por fricção, aquele que é induzido, e o induzido ele só existe quando existe sustentação, ok? O arrasto induzido é um tipo de arrasto que ocorre devido à sustentação da aeronave. Eles têm uma relação um com o outro. Mas quando eu não tenho sustentação, ou seja, sustentação nula, o que eu vou ter na aeronave é somente um coeficiente de arrasto parasita, que seria aquele coeficiente já próprio, devido ao tipo de design, de configuração estrutural que a aeronave possui. Então, todo corpo de natureza possui um coeficiente de arrasto parasita. E aí, quando a nossa aeronave gera sustentação, a gente já vai ter um arrasto do tipo induzido. E aí, é essa diferenciação que existe. Tudo bem? Entendido? Compreendeu? Obrigada. Agora eu entendi. Ah, que bom. Então, tudo bem. Tudo certo, galera? Então, a gente vai partir aí, deixando aqui de lado esta área de fase de voo, para entender uma parte da aerodinâmica. É uma parte breve, a gente vai compreender aí de forma uma forma rápida. Então, partindo para a segunda parte aí, a aula de número 4, eu irei então apresentar a teoria da linha sustentadora. A teoria da linha sustentadora, ela é uma das teorias aerodinâmicas que se iniciou muito antes dessas modernas modelagens. Vocês viram a equação de Navier-Stokes lá com Augusto, até que quando chegou naquilo, vem o primeiro susto. Então, aquele tipo de modelo ali bem avançado, né, bem carregado ali de uma matemática, uma física muito bem sofisticada. Então, lá a gente tem uma modelagem um pouco mais complexa, certo? E aí o que a gente tem é um avanço dos estudos da dinâmica dos fluidos. Aqui, na linha linha sustentadora de Prandtl, é uma teoria pioneira. Aqui se iniciou os estudos e eu acho que vocês vão lembrar um pouco aí de quem é Prandtl. O próprio Augusto comentou quando falou em camada limite. O próprio Prandtl aqui anterior, que veio com toda essa modelagem matemática para entender o escoamento aí sobre as asas, é o mesmo que lá na frente, né, também conseguiu compreender o que vem a ser a camada limite. Então, olha o nível, né, de posições que o Prandtl desempenha ao longo dos estudos na aerodinâmica. Novamente, a linha sustentadora de Prandtl, ele vem, então, para entender, predizer características aerodinâmicas a partir da interação fluido e estrutura. Então, basicamente, a teoria da linha sustentadora, ela vai trabalhar com o que a gente chama de vórtice. O vórtice, nada mais, nada menos, é um escoamento rotacional circular que ocorre, em suma, no final, nas pontas da asa. Aí, por quê? Por que ele deseja as pontas da asa? É porque, como vocês viram com o Augusto também, existe um gradiente de pressão ao longo da asa. Ou seja, uma pressão menor
maior abaixo e uma pressão menor acima. Então, devido a esse gradiente de velocidade, o escoamento ele vai procurar, então, a seguir trajetórias no sentido de ir para uma região de menor pressão. Então, ele encontra aqui nas pontas das asas, como vocês podem ver essa ponta, uma região de escape. Quando ele escapa, começa a ter um tipo de escoamento rotacional, que a gente vai chamar de vórtice, a formação de vórtice de ponta. Perfeito? Tudo bem? Agora a gente vai entender o que se passa dentro da linha sustentadora de Prandtl. Ele tem algumas considerações. Dentre elas, o escoamento aqui é modelado como invícido. Invícido é um escoamento sem o quê? Sem viscosidade. Já é uma limitação da nossa teoria. Por quê? Porque a teoria não vai trabalhar com a viscosidade, e a gente sabe que os escoamentos possuem viscosidade. Então, aqui a gente tem uma limitação, mas para certos casos, como até mesmo aí efeito de aerodesign, né, a nossa competição, a gente pode aí realizar algumas modelagens a partir dessa teoria, e já considerando esse tipo de escoamento. Então, basicamente, além de ser invícido, ele é considerado como incompressível. Ou seja, a análise que a gente vai realizar aqui é tão somente para Mach, número de Mach pequeno, ou seja, velocidades baixas. E aqui se considera a massa específica constante. Além disso, a asa não possui enflechamento, então, por ser uma teoria pioneira, inicial, aqui a gente tem uma asa da mais simples configuração possível. Plana, retangular e essas características mais simplórias da asa. Esta mesma asa é modelada como uma linha, então, dentro dessa teoria, esta asa passa a ser uma linha, que passa aqui a 1/4 da corda, então a gente tem a corda, a gente tem aí 1/4 da corda, certo? A corda é essa distância aqui, então 1/4 dela a gente tem a linha sustentadora. É por isso que vem o nome, linha sustentadora de Prandtl, e o escoamento ele é modelado como uma circulação. Aí, uma circulação, galera, é um pouco mais sofisticado. Como vocês podem ver aqui, a asa passa a ser um segmento de reta, com mais outros 2 segmentos de reta, e ao longo a presença de uma circulação. Essa circulação é um ente matemático, que se teve bastante estudo em cima desse fator, dessa grandeza física, em que ele nos mostra o comportamento do escoamento. Então, assim, eu não irei entrar no mérito mais formalista do que se passa por detrás, ou seja, da matemática envolvida, mas, de grosso modo, a circulação ele é uma grandeza física, e entra também o cálculo vetorial, vetores, né, em que se entende esse tipo de grandeza, que é uma grandeza aí um pouco bem complexa. É claro que também na aula passada o Augusto comentou um pouco sobre o teorema de Kelvin, mostrei ali um pouquinho do que vem a ser o teorema de Kutajoukowski. Então, ele só citou, né, no final da aula, mas aqui a gente dá uma pincelada maior. Então, basicamente, este escoamento é modelado a partir de um vórtice do tipo enferradura, que é dado por esta representação. Então, temos essas considerações, e agora a gente vai entender o que vem a ser esse vórtice enferradura. O vórtice enferradura é a representação daquele escoamento ali ao longo da asa, mas também, devido à geração desses vórtices da ponta de asa e essa interação entre o escoamento e a estrutura, o que a gente vai ter a partir do contato do escoamento com a estrutura é a indução de uma pequena componente de velocidade, chamada de dow-wash. O dow-wash, também chamada de velocidade normal induzida, é uma componente de velocidade que surge a partir da interação escoamento-asa. E assim, o que acontece basicamente é que esta interação do escoamento com a estrutura, ele gera uma componente aqui, que é o W, e o W é a velocidade induzida normal induzida. Perceba, então, pessoal, que quando eu gero este ângulo aqui, chamado de ângulo induzido, ele passa, então, a nos fornecer uma velocidade do tipo induzido também, do wash. E note que, quando isso ocorre,
a sustentação, além de gerar a sustentação propriamente dita, ela gera uma pequena componente, que é uma componente contrária ao movimento do nosso aerofólio, da nossa asa. E esta componente, ela é chamada de arrasto induzido. É por isso que eu tinha comentado, haviam perguntado a respeito do que vem a ser o arrasto parasita e arrasto induzido. O que a gente tem aqui é que o arrasto induzido é uma das componentes da sustentação. Veja a partir daqui dessa representação. Tudo bem? Então, vamos aqui entender o que está por trás da modelagem. O que a gente tem aqui, o efeito Dolores, ele é resolvido, ele é calculado, pois se tem a circulação, se tem o ângulo induzido, a gente tem, então, dentro da teoria, a solução para o efeito Dolores. Sabendo que o efeito Dolores é uma componente de velocidade, a gente pode encontrar o ângulo efetivo induzido. Esses ângulos estão aqui, ó. O que é efetivo, que seria o quê? O induzido e mais efetivo é o próprio ângulo de ataque, que já foi comentado anteriormente nas aulas antes da nossa aula de hoje. Então, o que a gente tem aqui é que este ângulo de ataque ele se decompõe em duas partes. O que é induzido devido à interação de comando e estrutura, e o efetivo, que é realmente analisando aqui no outro segmento de reta, a gente tem esse tipo de ângulo. Então, dentro da teoria, a gente tem a obtenção desse ângulo e também a aplicação dos teoremas de Kuta-Joukowicz. O teorema de Kuta-Joukowicz ele trabalha com a geração de dessustentação. E essa sustentação depende de fatores como velocidade do corpo, densidade do fluido e daquela circulação que a gente tanto comentou até agora, que é uma grandeza física que mostra o comportamento do escoamento aí rotacional. Assim, a partir de todo esse arcabouço, se desenvolve uma equação fundamental, que é esta equação aqui. Não irei entrar no mérito, mas eu irei analisar os parâmetros que se tem. O que se tem aqui, ó, é um fator que depende do perfil. Vocês lembram que uma asa, quando ele é seccionada, a gente pode ver de lado ela e ela vai ter uma configuração? Essa configuração é um perfil. Então, a partir da característica do perfil, que é esse coeficiente de sustentação relacionado ao ângulo de ataque, como a gente vai ter esse fator que advém do perfil, ele também vai ser um fator preponderante aqui na equação fundamental da LLT. A gente tem também a velocidade do escoamento, a gente também tem características geométricas como a corda da asa, a envergadura da asa, e por ter esses fatores, a gente já sabe que eles são dados de entrada. O que a gente não tem, e sabendo que a gente deseja saber o que acontece com a aeronave para cada ângulo de ataque, o que a gente pode notar, é que não tem nenhuma ideia do que vem a ser a circulação inicialmente. É por isso que esta equação aqui é a equação fundamental, que ela é resolvida por um método chamado de método de Mulford. Esse método, ele parte de características do perfil. Então, como a gente viu, o perfil ele tem suas características aerodinâmicas. A partir dela, a gente tem uma forma de solucionar aquela equação mostrada anteriormente. E a partir desse método, a gente tem o formato da circulação. Então, a partir dessa circulação, a gente consegue saber tudo o que a gente deseja aí à frente. O quê? Distribuição de sustentação. Perceba que ele é o somatório de cada circulação o somatório de todas as circulações ao longo da asa. Então, vocês podem ver aqui, multiplicado por um fator. E o arrasto induzido, vocês podem ver bem aqui, ó, que isso aqui é a sustentação e uma componente, vezes um ângulo. Então, você vê que o arrasto induzido é uma componente da sustentação. Perfeito? Ok? Então, aqui eu mostro para vocês uma distribuição de sustentação, e essa distribuição aí, ela é uma distribuição fornecida pelo XF-LR5, que é um software. Eu irei apresentar um pouquinho para vocês rapidamente, que é um software bem interessante, e que se tem o LLT.
Então, basicamente, galera, visto todo esse arcabouço da teoria, o que a gente tem aqui é o próprio XFLR5. XFLR5 ele é um software comercial em que a gente pode fazer análises aerodinâmicas em aerofólios, ou seja, asas, aviões operando propriamente os aviões, mas essas estruturas, asas, aviões, aerofólios, eles devem, lá dentro da análise, operar abaixo do número de Reynolds. O que significa isso? É que ele opera a baixa velocidade, perfeito? Então aqui a gente tem uma análise mais focada em aeronaves com baixa velocidade, tudo bem? Dentro do software do XF, a gente tem recursos de análise direta e inversa do Xfolio. O Xfolio ele é um banco de dados de vários perfis. É por isso que a solução depende do perfil aplicado. Novamente, é a partir daquele banco de dados de perfis que a gente consegue aí solucionar o LLT, porque ele pega desse banco de dados as características aerodinâmicas e, a partir do método, solucionar para a circulação. Então, o Xfolio ele tem essa ferramenta, ou melhor, desculpe, o XFLR5 ele tem essa ferramenta, que é o Xfolio. Além disso, tem recursos de design bem interessantes. Você pode ir lá desenhar a sua asa, desenhar a sua aeronave. E ela se baseia em 3 teorias. A que a gente viu hoje, e a LLT, o método de rede de vórtices que vocês vão ver amanhã, e o método de painéis que também serão lapidados um pouco a respeito. Basicamente, os resultados nesse software dessa natureza, mostrando a distribuição de pressão ao longo da asa, o tipo de arrasto que ele possui, você pode também analisar, avaliar como ele se comporta. E assim, basicamente, eu irei mostrar para vocês um pouco do universo desse XF. É claro que na aula final de segunda-feira a gente vai se aprofundar um pouco no XFLR5, nesse software comercial aí. O que acontece é basicamente que dentro da interface do XF a gente tem uma porção ali para análise e lá a gente aplica o LLT. Ele não nos dá a opção porque ele já tem dentro de si todo as considerações, sem viscosidade, sem aqui a gente não tem análise de painéis, não tem o que acontece com a asa, basicamente, é que ela se torna uma linha. Então, a gente não tem, assim, uma análise da asa como um todo, né? A gente tem uma simplificação. E eu quero que vocês lembrem também que lá na equação da LLT, a gente falou que podemos entrar com um dado de ângulo de ataque. E é por isso que realmente a gente entra com esses dados. A gente pode analisar de menos 5 a 15 graus, ou seja, visualizar aquela asa rotacionando, né? Em menos 5, 5, 0, até 15. E como resultado de toda essa análise, a gente tem aqui resultados bem interessantes, como CL por CD, que é aquela eficiência aerodinâmica, a própria coeficiente de sustentação e arrasto, a própria configuração do tipo de arrasto que ele possui, mesmo o efeito do wash, além de nos fornecer gráficos. Existem os gráficos do ângulo de ataque pelo coeficiente de arrasto, com o coeficiente de momento, de sustentação. Além do mais, o que a gente pode notar, galera, dentro do XFLR5, ou melhor, da teoria da linha sustentadora, é que ela depende de uma característica geométrica da asa para ser analisada. O que se tem é que a LLT, vocês vendo aqui nessa figura, onde a gente tem uma comparação entre os diversos métodos existentes, é que a LLT é pioneira. Então, ela nos fornece dados aerodinâmicos de baixa fidelidade e necessitando de geometrias simples, não geometrias complexas. Mas quando você consegue utilizar um software mais avançado, a nível aí de Fluent, utilizando ANSYS, onde se aplica, se tem soluções
aproximadas para aquelas equações que o Augusto mostrou quanto a Navier-Stokes, as equações de Euler, a gente tem uma alta fidelidade e também o uso de geometrias complexas. Perfeito? Então, pessoal, vejam, LLT é uma das teorias pioneiras no campo da aerodinâmica. Então, para concluir, o que a gente tem é que o LLT ele é um método que tem limitações e elas devem ser verificadas quando qualquer um de vocês forem projetar uma aeronave. Então, antes de projetar, fazer análise aerodinâmica, colhem em todo o seu relatório, em tudo que você esteja fazendo, as considerações que essa teoria possui. Tudo bem? É uma teoria que possui simplificações e bastante limitações. Ele não consegue predizer, pessoal, o momento do stall da aeronave, ou seja, daquela perda de sustentação. Por quê? Porque não tem viscosidade. Sem a viscosidade, não temos o descolamento da camada limite, como foi comentado pelo Augusto. Então, aqui não conseguimos predizer. É por isso que a análise ela passa a ser avaliada muito na região linear. Que região linear é essa? Baixos ângulos. Está aqui. Seria numa região dessas aqui, ó. A baixos ângulos. Tudo bem? Não a ângulos ali, em média, 15 graus, 20 graus, que é onde normalmente ocorre o stall. Ele também possui um baixo custo computacional quando comparado aí a outros métodos. Visto aqui, ó. Outros métodos, o custo, ele nos fornece baixa fidelidade, mas aí ele tem um custo computacional baixo comparado aos outros. Aqui nossas referências, tudo bem? E, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu gostaria